Não precisa saber brigar no trânsito em alemão, né? Mas tem que saber olhar para o texto alemão e ver que palavras estão sendo traduzidas pelo quê. Então, eu acho que esse costume ele é saudável. Ele teve um tempo que havia uma discussão em que medida o fato de haverem 2, 3 traduções diferentes para um mesmo termo confundia a cabeça das pessoas. Eu não sei, a impressão que eu tenho hoje é que a gente não tem muito como correr do cotejamento com o original, sabe? Mesmo no nível da graduação, a gente já vai começando a se acostumar com o fato de que se ele está estudando Descartes a sério, ele tem que cotejar com o francês, se ele está estudando Hort com o inglês, enfim. Vamos ver como é que flui. Eu acho importante é que a gente tenha, enfim, a gente consiga se entender, né, em termos do que está sendo discutido, qual é o problema, né, qual é o problema do Heidegger. Mas eu estou Sim. com o livro do Fausto aqui do meu lado. Boa. Entendo, professor. Geralmente assim, a gente, nessa conversa inicial e tal, a gente fica conversando com o professor e tal. Até deu uma olhada, ia falar o Lattes do senhor pro pessoal, mas seria interessante também o senhor se apresentar, assim, qual parte você estuda em Heidegger, como que foi a sua jornada acadêmica, assim. Pois é, tanto a minha tese de mestrado quanto a de doutorado foram em Heidegger. A de mestrado eu peguei uma frase sobre o humanismo, em que o Heidegger diz que o pensamento é já ético original, e tentei desdobrar essa frase, explicar, tá? Botar ela visível, clara, compreensível para todo mundo, sobretudo para quem trabalhava a ética num nível mais tradicional. E depois a de doutorado foi uma questão da sobrevivência do pensamento no mundo técnico, pensamento no sentido que o Heidegger entende pensamento, né? E eu acabei fazendo uma tese pouco ortodoxa, mais ensaística, enfim. E hoje eu estou muito concentrado em questão da filosofia da tecnologia. Eu acabo voltando a ser tempo aqui e ali, mas a minha concentração mesmo é no chamado segundo Heidegger, ou terceiro Heidegger. Aí tem divisões para todos os gostos, né? Então eu tenho essas duas grandes linhas de trabalho: filosofia da tecnologia, a outra eu não falei ainda, que é a formação de professores. Eu tenho trabalhado com formação de professores há mais de 10 anos já. E aí tem um curto-circuito entre as duas coisas, porque eu entendo que a formação de professores hoje, né, século XXI, ela, sobretudo professores de filosofia, ela tem que se fazer em diálogo com as novas tecnologias, com a mudança do mundo, né, trazida pelas novas tecnologias. E eu fui buscar, né, aí eu tenho, de novo, mais um curto-circuito, eu fui buscar na retórica aristotélica, os subsídios para essa formação, né, docente. E não numa leitura qualquer, né, da retórica aristotélica, mas uma leitura que tem o Heidegger bem escondido nela, né, a hermenêutica, a fenomenologia hermenêutica. Mas é aquela ideia do Heidegger lá da retórica como a primeira hermenêutica, né, como a primeira hermenêutica das paixões, né, sobretudo os Befindlichkeit, o pathos, os pathia, né. Então eu fico nessa triangulação aí: filosofia da tecnologia, formação de professores e uma tentativa de pensar esse imbróglio todo que a gente está vivendo, me apoiando no cânone retórico. E esses estudos sobre a tecnologia, você conversa o Heidegger com outros autores ou é mais tipo o Heidegger mesmo? Não, a questão da técnica é uma espécie de leitura obrigatória, né? Inclusive, quando eu comecei a investir mais pesado em comprar livros e companions, eu comecei a perceber que mesmo quem não gosta do Heidegger, por quaisquer razões políticas, ontológicas, enfim, né,
enfim, acaba se referindo obrigatoriamente à questão da técnica. E então todos os alunos que participam desse meu grupo, todos eles têm a obrigação de conhecer o texto e entenderem essa novidade, né? Essa desconstrução do paradigma instrumental da técnica que o Heidegger faz. Aí, a partir dali, a gente lê de tudo, né? Inclusive coisas muito recentes. Semana que vem, agora dia 11 de setembro, nós estamos trazendo para a aula inaugural lá do Departamento de Filosofia uma figura que está muita... É uma locomotiva da filosofia da tecnologia europeia, que é o Mark Kokelberg. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O Kokelberg tem uma quantidade grande de livros publicados. O último deles é Inteligência Artificial e Ética, né? Ou Ética da Inteligência Artificial, AI Ethics. E a gente convidou, ele vem falar, vamos fazer a tradução simultânea e tal. Enfim. Então é bem aberto, né? A gente lê desde a Escola de Frankfurt, Marcuse e adjacências até esses caras muito, muito novos, como Finberg, esses caras que estão... O Nick Bostrom, né, que é lá de Oxford, que é o cara que escreveu Superintelligence. São muitos autores aí. O campo é um campo fervilhante, porque é uma coisa que é urgente, né, e não para de acontecer. Toda hora tem um desafio, uma encrenca nova para destrinchar, enfim. E somos muitos lá no grupo. Somos aí... Tem 3 ramificações, inclusive uma de filosofia e computação, que a gente faz junto com o pessoal da informática lá da PUC. Porque não adianta você querer pensar essas coisas sem pedir, sem conversar com essas pessoas, né? Da engenharia, da informática, senão a gente corre o risco de ficar falando muito de fora, né? E eles têm sido super parceiros, é uma conversa boa. Muito interessados em filosofia. Tem sido bem legal. Que bacana, professor. Dá mais um minutinho aí, o pessoal já está entrando, já temos 70 pessoas lá assistindo. Sobre essa questão da técnica, tem o Spengler, né? O Spengler eu acho que é um autor interessante. Não sei se vocês estudam ele. Spengler, Oswald Spengler, lá do Homem e a Técnica, da Decadência do Ocidente, eu li o Spengler faz bastante, sei lá, mais de 10 anos, num curso. A gente leu o Homem e a Técnica e discutiu inteiro, né? É um autor importante, com certeza. Há muito tempo eu não ouvia falar, curioso você trazer. Muita gente... tem alguns autores, eu acho que são um pouco... Quer dizer, tirando esses autores muito, muito centrais, né, como Wittgenstein, Heidegger, Hannah Arendt e tal, que estão sempre em alta, quanto mais não seja para falar mal. Tem a turma que some e aparece, né? Por exemplo, tem um sujeito muito importante, muito interessante, que é o Jacques Ellul, em francês, né? E ele agora tem aparecido de novo, tem gente lendo Ellul a sério. Mas teve muito tempo, ficou sumido, teve uma importância na década de 50, 60. Agora tem esse aqui tem aquele livro lá, The Technological Society, se eu não me engano, Sociedade Tecnológica. Marcuse também, né, com o Homem Unidimensional, foi um autor que andou meio de lado e agora está aparecendo, tem muita gente lendo. Enfim. São essas coisas, né? As pessoas precisam pensar esse momento tão veloz, tão acelerado, enfim, que a gente está vivendo, precisam se agarrar em algum tipo de conceitografia. Senão fica tudo muito histérico, né? Muita conversa de botequim, todo mundo acha muita coisa, todo mundo fala de fake news, de singularidade, e ninguém se entende, né? Só se faz recrudescer a Babel, né?
Então, a necessidade da gente ir buscar nomes, autores com algum tipo de resiliência, com algum tipo de, enfim, de interesse mais definido é bem importante. Agora, também uma constelação, né? Saindo aí para essa área mais da relação da tecnologia com a filosofia ambiental, a gente tem Isabelle Stangert, tem Bruno Latour, tem um monte de gente, né? Donna Haraway, tem uma constelação aí de você quase que não consegue dar conta, é um troço, a bibliografia é incontrolável. Lá no grupo nosso a coisa é bem democrática, as pessoas todo dia, toda semana tem uma pessoa apresentando e faz o que se pode, né? Tenta se avançar o quanto é possível. Tudo muito precário, muito difícil mesmo. E milhões de coisas para pensar, né? Pois é. Muito bem, professor. Acho que a gente já está para começar, então temos uma galera interessante lá nos assistindo, né? Então, boa tarde oficialmente a todos que estão nos assistindo aí na transmissão, né? Hoje com o professor Edgar Lira, que é da PUC-Rio. Eu ia falar um pouco Lattes do senhor agora, mas por algum motivo deu problema aqui, eu não estou conseguindo abrir, mas eu não decorei tudo certinho, mas o professor é professor lá da PUC-Rio, né? Fez doutorado, mestrado em Heidegger, a gente estava conversando aqui, agora está estudando a questão da técnica, principalmente, né? O segundo e terceiro Heidegger, e é isso. E hoje a gente vai trabalhar os parágrafos 15, 16 e 17 do Ser e Tempo, né? Então, o professor aí tá aberto a palavra para fazer umas boas-vindas e depois já começar o nosso encontro. E é isso. Bom, Miguel e William, eu queria agradecer o convite, parabenizar vocês pela iniciativa. É ótimo saber que tanta gente no Brasil tem interesse em Heidegger e especificamente nessa obra magna que é Ser e Tempo, uma obra tão difícil, né? Vocês já têm, enfim, essa altura do campeonato, condições de experimentar, eu imagino, as agruras desse texto e, ao mesmo tempo, a riqueza, né? Porque ele devolve em dobro tudo que a gente investe nele. Eu vou tentar fazer uma exposição, né, dos capítulos 15, 16 e 17, que foi o que ficou combinado para mim, mas eu, por razões didáticas, eu queria situar primeiro, né, esse meu momento da leitura dentro do tratado, né? E eu queria saber de vocês se eu tenho como compartilhar a tela, enfim, como é que eu... Tem sim, professor. É só o senhor ir ali, ó, do ladinho na sua aba, mexer o mouse, apresentar agora. O senhor pode apresentar a sua tela daí. Aí eu clico em Your Entire Screen, é isso? Isso. Isso. Aí eu compartilho a minha tela. Isso. Tá. Compartilho a minha tela e aí qualquer coisa que eu puder botar na minha tela... Estamos vendo. Deu certo aqui. Então deixa eu ver se eu consigo botar... Vocês estão enxergando isso? Estamos vendo o Word. Um Word, né? Todos enxergam bem. Esse tamanho de letra tá bom? Tá ótimo, professor. O Miguel tava baixando a cabeça. Deixa eu ver, professor. Eu acho que se puder aumentar um pouquinho, fica mais fácil lá no YouTube. Pode ser. Isso. Melhor. Isso. Ficou bom agora. Bom, então vamos. Eu fiz um roteirinho. Vocês certamente já reconhecem a importância desse tratado. O Jacóia fez essa introdução, ninguém melhor do que ele, não é? E eu queria então situar a obra, né, a obra Ser e Tempo, né, na obra completa. Certamente é a obra que projeta o Heidegger definitivamente na cena, embora ele já fosse uma personalidade importante, como a Hannah Arendt, enfim, narra em Homens em Tempos Sombrios. É justamente essa obra, que é uma obra inacabada. Vocês devem ter lido lá também, no parágrafo 8,
fato que ela tinha sido projetada para 2 partes, cada parte com 3 sessões, e o que a gente conhece como Ser e Tempo, na verdade, são 2 sessões da primeira parte, né? A terceira sessão da primeira parte ficou por escrever, e a segunda parte ficou espalhada em várias obras aí posteriores. E, então, isso tudo vocês também já viram. Eu queria, então, situar aí esses capítulos 15 a 17 dentro do curso, né, que vocês estão fazendo, que vai agora, nesse ano, até o parágrafo 44. Eu vou fazer uma breve recapitulação. Deixa eu só trocar aqui essa tela. Eu posso, inclusive, deixar esses materiais com vocês, se vocês tiverem interesse, né? Eu acho que é uma coisa que sempre ajuda as pessoas a se organizarem. Então, tem aí um índice de Ser e Tempo que eu organizei, tá? A introdução, né? Primeiro e segundo capítulo, até o parágrafo 8. O sumário do tratado foi o que eu já relatei, não é? Onde lá está descrito que é uma obra incompleta. Aí a gente tem aí a primeira parte, né? A primeira sessão da primeira parte, o primeiro capítulo, que vai do 9 até o 11. Depois o segundo capítulo, 12 e o 13, e o terceiro capítulo, que é o nosso, né? Quer dizer, dentro do terceiro capítulo, nós temos em amarelo aí os capítulos 15, 16 e 17. O índice é um índice completo, tá? Ele vai até a segunda sessão, enfim, todos os capítulos também. Eu deixo isso com vocês, mando para o Miguel, para vocês compartilharem. E volto aqui para o meu plano inicial, só para a gente entender, contextualizar, enfim, dar sentido a essa discussão que nós vamos ter hoje. A história, vocês sabem, né? É a história do sentido do ser. Perdão? Desculpa interromper de novo, mas o pessoal pediu para aumentar um pouquinho mais ainda no YouTube lá, se você puder. Vê se está de bom tamanho agora. Aumenta mais um pouquinho, só para garantir, assim, para que não interrompa de novo. Aí, acho que agora está perfeito. Eu acho que está bom. Obrigado. Agora. Então, vocês já viram, né? Eu já falei da situação de Ser e Tempo na obra completa, né? Já falei desse caráter inacabado, e o método vocês certamente trabalharam, acho que foi com o Sandro, parágrafo 7, enfim, que é um verdadeiro clássico, aí, um mini clássico dentro do classicão Ser e Tempo, né? Bom, recuperando aí a trajetória que nos leva à nossa discussão de hoje, a questão é a questão do sentido do ser, que Heidegger acha que precisava ser reaberta, tanto pela sua dignidade quanto pelo fato dela estar obstruída, e ele vai então empreender uma analítica do Dasein, né? Ente esse que somos nós, herdeiros de Parmênides, né? Que desde então perguntamos pelo ser dos entes. Heidegger começa Ser e Tempo, vocês devem estar lembrados lá com uma paráfrase sofista do Platão, né? Outrora julgávamos saber o que era o ente, e agora estamos perdidos. Então, começa a fazer a análise desse ser, e esse ente Dasein, que somos nós, fugindo, né, do campo gravitacional das filosofias da consciência, já desde o início, né, lá desde o parágrafo 9, e sacramentando no parágrafo 12, um ser no mundo. O ser no mundo é o primeiro existencial aí de Ser e Tempo. Quer dizer, não existe uma consciência sem mundo, né? O Dasein sequer pretende continuar sendo uma consciência, quer dizer, ele é a própria compreensão do mundo se fazendo no mundo. E se coloca, então, o problema da mundidade, né? Que é o problema do nosso parágrafo, nosso capítulo 3º, né? A mundidade do mundo. É isso que a gente vai discutir hoje, quer dizer, o primeiro movimento, quer dizer, nessa discussão da mundidade do mundo. E o Heidegger começa, como sempre, fazendo os descartes, né? Ele não pode discutir a mundidade do mundo e o ser do Dasein no mundo a partir das ciências positivas, que as ciências positivas já estão vetoradas por uma série de pressuposições, enfim, que fazem com que elas não tenham, né, a originalidade que o Heidegger pretende, não sirvam para a reabertura da questão que ele pretende, tampouco o conceito de mundo natural e tampouco a ideia de Dasein primitivo, não é? Tudo porque Heidegger, não sendo um antropólogo e não tendo vivido, mesmo que tivesse, né, teria vivido entre quais tribos, né? Então tem toda uma discussão lá de por que não
você poderia recorrer a um conceito de Dasein primitivo para fazer a analítica do Dasein. Eu, muito francamente, não vejo nada de pejorativo, né? Não vejo nenhuma depreciação, quer dizer, dos povos não europeus, quer dizer, nesse, digamos assim, descarte metodológico do Dasein primitivo como enfim, caminho, né? O problema que se coloca, então, vai ser o problema, né, ele vai acabar tratando, vocês sabem, a partir da cotidianidade mediana, ou seja, daquilo que é mais próximo, e aí entenda, daquilo que é mais próximo dele, Heidegger, né? Os exemplos que ele dá são todos exemplos tirados ali de uma vida cotidiana de um europeu da década de 1920, 1930 na Alemanha. Obviamente, isso é uma entrada hermenêutica que depois vai ser revista na segunda parte desse tempo. De qualquer maneira, essa é a combinação metodológica que ele faz, e o problema que se coloca é o problema da gente entender, quando se fala que o Dasein já é desde sempre ser no mundo, entender esse em, não é? Esse em um mundo. E porque certamente não se trata de um mundo já dado, no qual, enfim, o Dasein seja acrescentado, né? Menos ainda um mundo cartesiano, posicional, vazio. Quer dizer, você tem uma relação de simbiose. Quer dizer, isso vai ser dito mais adiante, né? O Dasein já está sempre lançado num mundo e somente nele ganha o nome de mundo, né? Somente nele é recolhido na sua totalidade como mundo. Mas quando ele recolhe essa totalidade circundante dos entes, não é? E coloca nela o nome de mundo, ele se percebe como fazendo parte dessa totalidade, né? Essa totalidade que ele chama de mundo é uma totalidade na qual ele está incluído, né? Então, o ser do Dasein é um ser que ele é como se ele fosse a compreensão do mundo no mundo. Ele já está sempre lançado num mundo que só nele se chama mundo, né? E no qual ele já está sempre lançado, sempre, né? É um mundo que o precede, né? Quer dizer, é um mundo que ele pré-compreende, né? Ele aceita como já estando lá, e a partir do qual dentro do qual e no qual ele vai fazer os seus projetos. E aí, o terceiro aporte metodológico é essa ideia da lida, né? Essa ideia do conhecimento prático, essa ideia do trato com as coisas do mundo. O Fausto prefere traduzir por trato. Eu confesso a vocês que eu prefiro Gang traduzir por lida, né? Lida com as coisas em geral. Tudo para dizer que ele recusa o conhecimento teórico. O ponto de partida dele não é o conhecimento científico, o conhecimento contemplativo, sim, o conhecimento do sujeito que lava roupa, do sujeito que pega ônibus, do sujeito que, enfim, paga o almoço com ticket de refeição. Né? Esse ente que já está sempre ocupado no mundo. Esse é o tema, enfim, do capítulo 3 que a gente vai estudar. O capítulo 3 começa com um parágrafo 14, que o professor Itamar deve ter apresentado a vocês na aula passada, que na verdade é um parágrafo de descartes, né? Descartes de possibilidades. Quando a gente quer pensar esse mundo, a gente não vai pensar esse mundo como um depósito de coisas naturais ou dotadas de valor, muito menos como um espaço posicional vazio, né? Como eu já disse, a opção vai ser por uma lida com o mundo ambiente, né? Esse mundo ambiente mediano, da cotidianidade mediana, esse mundo no qual nós já sempre estamos lançados e no qual nós temos que tomar as nossas providências, nós temos que realizar as nossas coisas, né? Fazer o que precisamos fazer. E aí tem uma partezinha metodológica no capítulo 14, que divide isso aí em partes A, B e C. A nossa é a parte A, né? É onde vai ser discutido pontualmente a mundidade. A parte B vai tentar esclarecer, dar mais clareza ainda, essa ideia de mundidade que tem a ver com a cotidianidade, que tem a ver com o copertencimento entre Dasein e o mundo, vai tentar dar mais clareza a isso, contrastando justamente com a ideia cartesiana de mundo, né? A ideia de resistência. E aí retoma-se, né, uma tentativa de compreender essa espacialidade novamente no item C. Isso tudo fica para o próximo
colega que vai apresentar, né? Parágrafos 18, 19, enfim. O ponto de chegada dessa análise da mundidade são as ideias de conjuntura e significatividade, né? Eu deixei aí em alemão, mas lá adiante eu trabalho com os termos traduzidos. Isso vai, enfim, a discussão, né? A decantação desses dois termos, eles são feitos no parágrafo 18. A gente aqui vai 15, 16 e 17. Né? E terminado esse momento aí da discussão da mundidade, então, a questão das coisas circunstantes, das coisas com as quais o Dasein lida, o próximo capítulo, o capítulo 4 de Ser e Tempo, vai lidar não com quaisquer entes, mas com os entes dotados de Dasein, né? E aí, em vez da gente estar falando de ocupação, de lida, nós estamos falando de preocupação. Aí o Fausto prefere traduzir, quer dizer, de outra maneira. O importante é que a gente entenda que se trata da ocupação com entes humanos, né? Eu gosto de traduzir por Fürsorge, por preocupação, né? Porque eu me penso sempre preocupado com as pessoas, né? Embora a gente possa tratar isso pela cifra do cuidado também. De qualquer maneira, a gente está lidando com pessoas e não com meras coisas, né? Por mais que sejam coisas que possam ter dignidade. Bom, feita essa recapitulação, vou fazer uma breve exposição, tanto quanto o escopo aqui da nossa proposta permite, né? Da chamada parte A do capítulo 3, os parágrafos 15, 16 e 17. E aí estamos, gente? Posso seguir daí? Querem fazer uma parada? Está tudo sob controle? Pode seguir, professor. Sinta-se livre. Posso seguir, né? Então, vamos lá. Análise, como a gente já viu, quer dizer, é a análise da mundidade, né? Então, a gente vai tentar pensar essa mundidade a partir dos entes intramundanos, os entes que estão dentro do mundo e, sobretudo, aqueles que são mais próximos de nós, aqueles que vêm ao encontro na nossa cotidianidade, né? E aí, então, tem essa ideia de descartar um olhar teórico, né? A ciência, fazer ciência, estudar ser e tempo, entrar num laboratório, não é a nossa cotidianidade mediana, né? Por mais que a gente se dedique a isso, aliás, eu fico até brincando às vezes com a minha esposa, com os meus filhos, que parece que hoje em dia a minha cotidianidade mediana é essa. Não é, embora eu tenha que tomar café, tenha que tomar banho, enfim. Mas do ponto de vista aí mais geral, Heidegger entende como não a questão teórica, mas a lida com as coisas que nos cercam. Eu já disse que eu prefiro traduzir lida, mudando por lida, né? E uma coisa que aparece no Fausto, no capítulo 15, que eu também prefiro, né? Ele traduz Versetzen por transposição. Eu acho que complica um pouco traduzir por transposição. A Versetzen pode ser um movimento em direção a alguma coisa, um deslocamento, pode ser uma transferência, o sujeito foi transferido do emprego, foi para outra cidade, ela tem uma série de possibilidades de tradução. Mas eu acho que o que o Heidegger está tentando evidenciar aí é justamente a diferença entre a lida e o olhar teórico. O olhar teórico é um olhar contemplativo, né? Enquanto que a lida tem um movimento em direção às coisas. Esse movimento justamente é o movimento da ocupação. A gente está sempre, mesmo que a gente não se mova no sentido físico, não saia do lugar, né? A nossa atenção se vira para cá e para lá. Então, é isso aí que eu acho que está sendo caracterizado. É um ente intencional, quer dizer, um ente que está sempre, quer dizer, voltado para os seus objetos, né, para os seus, sobre o qual ele projeta, enfim, o seu olhar, a sua compreensão. E aí, então, aparece, o primeiro momento onde esses nomes famosíssimos são declinados, que o Dasein se descobre, né, ao lidar com as coisas, numa rede de remissões. Uma coisa remete a outra, que remete a outra, que remete a outra, né?
A escrivaninha remete ao lápis, que remete à borracha, que remete ao apontador, que remete ao papel, que remete à escrita, que remete à leitura, que remete ao leitor e assim por diante. E é assim que a gente compreende as coisas, não é? Nessa rede de remissões. E o grande desafio, né, eu acho que a coisa que mais me encanta nesses capítulos é o convite, né? Mais do que a gente discutir o que o Heidegger está realmente querendo dizer, é nós fazermos uma exploração da multiplicidade de sentidos que a palavra remissão tem. Não é? São muitos tipos diferentes de remissão, que ele vai, de alguma maneira, elencar aí nos capítulos seguintes. As palavras que aparecem, né, são essas aí: circunvisão, Umsicht, Zuhandenheit, que o Fausto traduz por utilizabilidade, me parece que a Márcia prefere manualidade, e a Vorhandenheit, que é a subsistência, quer dizer, esse ente, é o eidos, esse ente descolado dessa rede, não é? Esse ente que a gente foca e abstrai do mundo para estudá-lo em separado. Eu confesso a vocês que eu não gosto da tradução por subsistência, também não me satisfaz a tradução por ser simplesmente dado da outra tradutora, da Márcia. Eu acho que talvez seja melhor a gente compreender isso mesmo como uma espécie de objetividade, uma coisa que a gente visa, né, de uma forma, quer dizer, mais teórica, né, e menos prática. De qualquer maneira, é nesse capítulo 15 que... A Vorhandenheit, na verdade, ela já vinha aparecendo desde o parágrafo 2. A Zuhandenheit aparece rigorosamente a primeira vez aí no parágrafo 15, né? Quer dizer, tem a ver com o fato de que a gente está sempre lidando com as coisas do mundo e que as coisas do mundo, elas sempre envolvem uma finalidade, não é? Um para quê, um de que são feitas, um para quem são feitas, o por quem são manejadas. Então, quando a gente pensa no martelo, a gente pensa no carpinteiro, a gente pensa na casa na qual a tábua está sendo pregada, na pessoa que vai morar na casa, no sujeito que cobra o aluguel, e então, na verdade, o mundo é composto, é descrito como essa rede, quer dizer, de remissões. No final desse capítulo, eu chamo a atenção de vocês, eu acho que poderia até deixar isso de função, mas eu botei até 19 da tradução do Fausto, o Heidegger coloca a questão da origem. Muita gente não, o Heidegger, a lida é ontologicamente da primeira, ela é mais originária, etc. Depois deem uma olhadinha lá e vejam se concordam comigo, né? Que ele de fato não deixa isso em aberto. Mas olha, estamos entrando por aqui, né? Isso é o mais próximo de nós, é o que vale a nossa cotidianidade mediana, é o método escolhido. A gente revê isso mais lá adiante, mas devagar com andor, que o santo é de barro. Enfim, o fato é que, se isso é assim, nesse caminho escolhido, o passo seguinte é entender melhor essa rede de remissões, né? Nós estamos lançados num mundo que é esse emaranhado de fios, né, remissivos, que conecta tudo a tudo, né? As coisas estão remetidas umas às outras, e a gente meio que pré-compreende isso e não se espanta com isso. Mas vamos dar só uma respiradinha. Se há alguma coisa de misterioso nesse mundo, é o mistério da remissão, né? Quer dizer, como é que as coisas... O que estabiliza, quer dizer, essa teia, né? Que remete, enfim, a seta do carro, enfim, ao deslocamento físico e ao ponto de chegada numa cidade vizinha e etc.
e que conecta, enfim, coisas tão diferentes aí quanto o vento sul e a iminência de tempestade, não é? Ou o calor do corpo, né, a uma possível enfermidade. Ou seja, parece que são entes, né, muito diferentes. A gente lembra do Aristóteles, Toon, Legetai, Polaroid, né, o ente se diz de muitas maneiras. Com que direito a gente diz que são entes que têm modos de ser tão diferentes quanto uma pedra, quanto a alma, quanto um sonho, quanto um número, né? E como é que esses entes tão diferentes entre si podem remeter uns aos outros, perfazendo uma unidade chamada mundo, né? Isso é o que há de mais digno de espanto. Como é que esse troço todo funciona. Aí Heidegger de vez em quando até remete a Leibniz, né? O mais misterioso é que haja o ente ao invés de não haver nada. Mas, de fato, o ente, dentro dessa mundanidade remissiva e etc. Então, a tarefa aí de compreender a mundanidade do mundo, neste momento do livro Ser e Tempo, é dada pela necessidade de entender remissão. Há uma pré-compreensão, quer dizer, na medida em que a gente, ao pegar o martelo, já sabe do prego, já sabe da dureza da tábua, já sabe, enfim, por quanto vai vender o artesanato que a gente está fazendo, a gente pré-compreende as remissões, senão a gente não fazia nada. O problema todo é como é que a gente explicita isso, né? E aí eu diria que tem dois movimentos. O primeiro movimento é o movimento mais espontâneo, né, que você percebe, o Heidegger reivindica, né, que a gente perceba essa rede remissiva a partir de alguns incidentes, né, a partir de algumas situações que acontecem dentro da própria lida. E depois, através de um movimento teórico, que é o que vai acontecer no parágrafo 17, quando ele vai, dentro das remissões possíveis, pensar uma para analisar, que é o sinal, né, dentro das remissões possíveis. Mas vamos primeiro pensar, então, essas que são incidentais, vamos dizer assim, né? E aí ele elenca três. A primeira é o... Aí eu estou traduzindo livremente, tá? Porque o meu compromisso é em me fazer entender. A primeira delas é o instrumento que, por algum motivo, não é utilizável, em geral porque quebrou-se, né? E o exemplo que aparece no livro é a maçaneta quebrada. Então, se eu fosse abrir a porta e a maçaneta estivesse funcionando, eu não prestaria atenção na maçaneta, eu simplesmente usaria a maçaneta para abrir a porta, abriria a porta, sairia e iria fazer o que eu tenho para fazer, e a rede de remissões continuaria funcionando sem que eu me desse conta dela, né? Mas no momento em que eu tento abrir a porta e a maçaneta está quebrada e a porta está trancada, eu digo, cara, que diabos por que essa maçaneta quebrou, né? A quem que eu tenho que chamar para consertar essa maçaneta? Como é que eu vou sair daqui? Então, os outros nexos que estão ligados aí a esse movimento de sair da sala, que envolve a maçaneta, começam a se fazer visíveis. O segundo exemplo que ele dá é a ideia do instrumento que falta, né? Ou seja, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não tenho o instrumento, não é? O Zeug, né, que eu precisaria para consumar a minha intenção. Eu estou dando aí por minha conta essa ideia de eu quero abrir uma lata, sei lá, de milho, né, para colocar no meu cachorro-quente vegetariano. Eu sou vegetariano há muitos anos, enfim. Mas não tem abridor, né? E aí, no momento em que você busca o abridor e não tem o abridor da lata, você olha para a lata e você toma conhecimento da dureza da lata e você pensa em uma mercearia comprar o abridor e pergunta por que enfim, que os milhos são feitos dessa maneira, colocados em lata, e de alguma maneira é como se a gente tivesse um desvelamento desses nexos, e se eu tivesse o abridor e pudesse abrir a lata imediatamente, eles não se tornariam perceptíveis, não se tornariam visíveis, né? Eu simplesmente abriria, colocaria o milho lá no meu cachorro-quente e comeria, né? E, por último, a ideia digamos, de obstrução, quer dizer, de estorvo. Eu ia sair com o meu carro da garagem, mas o vizinho, sem noção, parou na frente do meu portão.
Eu quero sair, não tenho como sair. E aí, nesse momento, eu começo a pensar nas leis de trânsito, não é? Nas normas que regem a sociedade, na civilidade, enfim, e nas necessidades que a gente tem, na pressa cotidiana, coisas essas que também não entrariam na minha esfera de consideração se eu simplesmente tivesse aberto o portão e podido sair e ir para o trabalho ou para onde eu tivesse que ir, né? Então, assim, é justamente nessa perturbação da remissão que esses nexos todos se revelam, se abrem, né? O fato de que tudo que a gente faz é alguma coisa ligada a uma finalidade, né? A alguma pessoa que espera por aquilo, ou, enfim, envolvendo algum tipo de materialidade, e etc, etc. A gente começa a lidar, não necessariamente ainda de maneira teórica, não é? Mas essas coisas começam a aparecer no nosso horizonte de compreensão, podendo, inclusive, se tornar uma teorização, né? Heidegger, inclusive, em textos anteriores a Ser e Tempo, isso para o pessoal que quer estudar a fundo, muita gente se dedica a pensar como foi que o Heidegger chegou a essa grande síntese, que é a Ser e Tempo. Eu, particularmente, tenho estudado o Gesamtausgabe 18, né, de 1924, 3 anos antes de Ser e Tempo, onde o Heidegger dedica uma atenção grande a tentar entender o pensamento conceitual, né? Como é que a gente sai da lida cotidiana, das nossas opiniões corriqueiras, do nosso trato com as coisas inanimadas e animadas, dotadas de dasen ou não, para a conceituação, né? Para a teorização. Enfim, isso acompanha esse desenvolvimento da ontologia fundamental. Eu termino o capítulo ele chamando a atenção para o fato de que o mundo não é exatamente um grande armazém de instrumentos, né, de coisas, instrumentos nessa acepção muito ampla que está contemplada aí nesse momento de Ser e Tempo, né? Mas sim de remissões, né? O importante, se a gente está atrás da compreensão da mundanidade do mundo, é entender que esse estar no mundo, né, é um lidar com nexos, né? Lidar com ligações possíveis, né? Quer dizer, algumas ligações possíveis, outras não possíveis, e que de alguma maneira vão dar a conformação à vida mundana, né? Vão definir aquilo que, em última análise, é a ordem do mundo, né? O mundo aí, pensado como cosmos, tá? E aí, então, vamos aí para o último, que é o parágrafo 17. A ideia, então, é procurar entender melhor o fenômeno da remissão. E ele chama atenção para o fato de que esses nexos, né, essas relações remissivas, e aí ele vai colocar em 3 graus aí de abrangência, a relação é um conjunto maior do que a remissão, que por sua vez é um conjunto maior do que a mostração, né? Besirrum, a Verweisung e o Zeigung, que é a mostração. Então, o Zeichen, né, que é o sinal, a Zeigen, que é o mostrar, né? Então, o que ele quer investigar são o fato de que há muitas possibilidades da gente pensar essas remissões. E ele, então, escolhe uma das formas de remissão, que são os sinais, que são, enfim, entes que têm essa característica, né, de mostrar, né, de apontar para alguma coisa. E aí aparece no livro, eu coloquei os termos em alemão e estou, ora, usando a tradução aí do Fausto, ora a tradução da Márcia. Mas vamos lá, um termômetro que mede 38, ou a testa muito quente, né, com um calor duro, não é? As mães sabem que tem bebezinhos, indicam que a pessoa está doente.
Então, existe uma ligação, né, entre uma determinada informação, quer dizer, o calor do corpo, o número indicado pelo termômetro, e uma outra coisa completamente diferente dela, que é a enfermidade, né? O prenúncio, né? Prenúncio, o tipo de ligação que se dá no prenúncio, o tipo de remissão que se dá no prenúncio, muito diferente do tipo de remissão que se dá no sintoma. Vamos imaginar que um aluno, enfim, faltou muito à aula, né? Isso é prenúncio de que ele não fará uma boa prova. Tá? Vestígios, posso ter encontrado, quando cheguei em casa, vestígios de que o meu filho levou os amigos para lá, né? Então, a bagunça na cozinha, né, me remete, né, é uma remissão a um passado de uma festinha familiar, enfim, feita sem eu saber. E que eu agora estou descobrindo que aconteceu por conta da geladeira vazia, por conta das migalhas não varridas no chão. Reparem, né, que são remissões muito diferentes. A remissão da febre, a remissão do aluno ausente, a remissão da festinha em casa. Da mesma maneira, marcas, né? Uma placa que mostre lá que aqui é uma garagem, né? Ou um documento de identificação, uma placa, ou uma carteira de identidade mesmo, que remeta ao seu proprietário. É um tipo de remissão completamente diferente. E aí eu insisto, né? É a parte que mais me encanta do texto, porque tá bem, eu quero continuar a ler Ser e Tempo, quero ler tudo, eu quero ir até o fim, eu quero trabalhar Zeitlichkeit, eu quero, né, fazer essa experiência toda. Mas eu também quero ficar parado aí, pensando que o mundo, isso que a gente chama de mundo, e que a maioria das pessoas acha que é uma bobagem, uma coisa que está aí mesmo para ser, enfim, explorada e vivida, e que é alguma coisa incrivelmente complexa, né? Incrivelmente variada e misteriosa na sua unidade. E olha que ele está trabalhando aí num nível aí já muito estreitado, né? Ele saiu da relação, foi para a remissão, foi para a amostração, né? Está trabalhando com o sinal, e ainda dentro do sinal ele está mostrando vários tipos de remissão diferentes. Tá? E ele ainda aí tentando nos forçar a pensar, né, fenomenologicamente, né, pensar com um pensamento, digamos assim, encarnado, né, quer dizer, não apenas aquela coisa, enfim, vaidosa, enfim, que se compraz em declinar a palavra, mas pensar a coisa mesma, né, quer dizer, o sentido que ele atribui à coisa mesma ao Husserliano. Ele ainda lista uma série de outras coisas e nos chama a atenção para o perigo da gente não cair na armadilha da relação. E todas essas coisas são relações, né? A minha febre tem relação com a minha doença, a festinha na cozinha tem relação com a geladeira vazia, mas ele, de alguma maneira, não quer simplesmente enfiar tudo no mesmo saco, tá certo? Ele está querendo pensar, não é? O movimento remissivo, né? Quer dizer, que é, em última análise, aquilo que constitui a mundanidade do mundo, no qual o Dasein já está sempre lançado, e que através da sua relação, não é, existencial com essa totalidade, que ele vai chamar mais adiante de totalidade significativa, se mostra dessa maneira. Aí eu poderia ficar com vocês aqui pensando, né, o rastro se assemelha ao vestígio, mas não é exatamente, não é o vestígio. Eu estou andando por uma determinada mata e eu vejo lá um galinho quebrado, né? Eu digo que alguém passou por aqui, né? Mas isso é completamente diferente do testemunho, né? Que me remete a uma determinada coisa que aconteceu, mas que eu não vi, tá certo? E por aí afora, né? Seguindo já e caminhando na direção do final da minha exposição, para a gente poder conversar um pouco, o exemplo que o Heidegger
usa, né, mais imediatamente. Na verdade, são 3 exemplos, 4, né? O primeiro, o mais conhecido de todos, é o da seta automotiva. Eu me lembro que eu ri muito quando eu li isso a primeira vez na minha vida, porque, pela descrição do texto, é uma seta que parece que ela é física, né? Não é essas setas luminosas que os carros atuais têm. Eu não sei se vocês em Curitiba chamam também de seta, como a gente chama no Rio de Janeiro, o pisca-pisca, tem gente que gosta mais de... Mas não é disso que ele está falando, né? Parece que os carros da década de 1920 na Alemanha tinham uma seta que o sujeito acionava lá uma alavanquinha qualquer, aquela seta caía e dizia, eu vou virar à direita, né? Então ela prenunciava, ela anunciava, é um tipo de remissão, né, um movimento, tá certo? Anunciava esse movimento ao pedestre, né? O motorista dizia, e o pedestre então não atravessava a rua, ou o carro que vinha atrás, enfim, diminuía a velocidade para evitar de bater e coisas do gênero, né? Então a impressão que eu tenho é que ele escolhe a seta como exemplo para mostrar que não se trata de uma relacionalidade qualquer, e sim de uma relacionalidade muito específica, que nesse caso aí envolve a noção de orientação, né? Então, quer dizer, a seta de alguma maneira nos direciona, né? Nos situa, certo? Ela tem uma relação com a totalidade dos entes, né? Que é uma relação direcionante, né? Uma capacidade de nos colocar, de nos posicionar, de nos alertar, não é? Para a necessidade de nós prestarmos atenção no lugar que nós ocupamos e no movimento que nós estamos fazendo, né? E aí tem mais 3 outros exemplos que são menos, digamos assim, detalhadamente explorados, mas que são muito importantes. Quer dizer, um é a questão do vento sul, né? Ele, de alguma maneira, aí, me parece, né? Tudo me parece, eu não tenho certeza inteira de nada do que eu estou dizendo, é uma interpretação. Eu acho que os textos clássicos têm essa coisa de nos deixar sempre um pouco reticentes em relação às nossas leituras, mas me parece que ele escolhe o vento sul justamente para trazer um exemplo tirado da natureza, né? Ele já vinha, de alguma maneira, relativizando essa ideia, senso comum de natureza. Mas aí o vento sul aparece como signo, né? Como sinal de alguma coisa, né? Ligada à agricultura, ligada aos interesses ali de uma determinada comunidade local, a quem importa o clima, a quem importa uma previsão do clima, e é uma antecipação das ações, né? Então, não é uma coisa produzida pelo homem, mas é algo que o homem, observando, lidando, vendo se repetir, ele associa, não é? Estabelece um nexo remissivo, né? Se, né, temos aí o vento sul soprando, é porque alguma coisa vai acontecer. E o nó no lenço é exatamente o contrário disso, né? Eu dou o nó no lenço para não me esquecer de alguma coisa, né? Para saber que se eu dei o nó no lenço foi dado por algum motivo e eu preciso então me lembrar a partir desse sinal, né, de alguma coisa que eu esqueceria de outra forma. E por último, né, e aí é curioso que essa história do Dasein primitivo e a ideia do mundo do Dasein primitivo, essa inclusive é uma discussão acalorada às vezes, ela é retomada no Gesamtausgabe 28, 29, quando vem aquela famosa, enfim, postulação de que o Dasein tem mundo, de que o animal é pobre de mundo e a pedra é sem mundo, né? Toda uma discussão aí com relação ao Dasein primitivo, ao animal e etc. Obviamente não tenho tempo de entrar aqui, a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso no nosso bate-papo em seguida. Mas eu tenho me dado conta disso, que volta e meia o Dasein volta, né? O Dasein primitivo, né? Volta às análises espalhadinho lá pelo texto. E aí a ideia é o fetiche à magia.
Eu custei a compreender essa passagem, mas a minha ideia aí é que o bonequinho, vamos imaginar e fazer um negócio bem estereotipado, né? É o bonequinho do voodoo. O boneco do voodoo é o sinal de que alguém fez alguma magia, não é? Para quaisquer fins, que seja para prejudicar alguém, para punir alguém. Mas, ao mesmo tempo, o Heidegger flerta ali com a ideia de que o bonequinho do voodoo, o fetiche, no caso, não seria apenas o sinal, mas seria também ele já o local da efetivação da magia, né? Então, ele coloca em questão se de fato, né, nós temos, digamos, cotidianidade mediana transponível para o mundo do Dasein primitivo que permitisse a gente transpor para lá, quer dizer, esse tipo de nexos remissivos e se eu entendo bem o capítulo, ele acaba deixando quieto o Dasein primitivo e volta, né, para a construção aí do mundo que tem como ponto de partida essa cotidianidade mediana europeia. Termino com o Itamar vai trabalhar isso com vocês, né? Espero que ele possa, enfim, se conectar com o que eu estou dizendo agora, mas a ideia toda é que essa rede de remissões, né, que caracterizou um mundo no qual o Dasein já está sempre lançado, quando é compreendida, né, como totalidade, ela é compreendida como totalidade significativa, né? Como uma totalidade que abriga, tá certo? A possibilidade estrutural, quer dizer, do Dasein existir compreensivamente no mundo, né? Mas é um capítulo longo, é um parágrafo longo e teria que ser explorado aí mais a miúde. Então eu vou interromper o compartilhamento aqui e colocar à disposição de vocês, enfim, para o que puder ainda ser útil. Excelente, professor. Obrigado pela exposição. Nós tivemos algumas perguntas aqui que eu estou vendo, que eu estou recebendo. Vamos para a primeira, assim. Foi a primeira feita pelo Munir aqui da FPR, que ele perguntou assim: podemos encarar a coesão da rede de remissões como um fato aberto para a pesquisa fenomenológica, sem qualquer compromisso metafísico com os entes remetidos? Como entender a subsistência, a Vorhandenheit, sem cair na ideia de substância? E, por exemplo, um vestígio remete a um ente que não está presente, mas que se pensa como subsistente. Não sei se eu compreendi a pergunta toda, é uma pergunta longa, né? Você me ajuda, Miguel? O primeiro ponto é... Tá, vamos por partes. Então, podemos encarar a coesão da rede de remissões como um fato aberto para a pesquisa fenomenológica, sem qualquer compromisso metafísico com os entes remetidos? Essa é a primeira pergunta, a primeira parte. Como é que é o nome da pessoa que está perguntando? Munir? Isso, Munir. Pois é, Munir, eu acho que o Heidegger está fazendo um esforço grande para se livrar, digamos assim, dos pressupostos metafísicos, né? Daí essa escolha da cotidianidade mediana. Agora, eu tenho uma certa dificuldade assim, de imaginar que, de fato, aí vai depender de como é que a gente define metafísica, né? Eu acho que hermeneuticamente falando, nós nunca estamos inteiramente livres de preconceito. Eu acho que o preconceito, inclusive, é uma condição, né, da visão prévia, da posição prévia, da apreensão prévia, não é? Que é o que ele vai tratar lá nos capítulos destinados, quer dizer, a compreensão. Então, quando a gente vamos lá, estamos falando de ser, né? Estamos falando de entes. Estamos buscando aí entender essa rede de remissões com um determinado propósito, que é compreender o sentido de ser, né? Isso é um negócio que vem lá desde Parmênides. Se a gente está querendo se livrar, digamos assim, das maneiras como a tradição posterior a Parmênides compreendeu esses troços, talvez a gente esteja querendo escapar do campo gravitacional da metafísica. Mas eu diria que o próprio Heidegger tardio descartou essa hipótese, né?
quer dizer, a própria ideia de superação da metafísica, quer dizer, é uma ideia, quer dizer, Ser e Tempo ainda é um texto, né? E eu diria que o Heidegger todo, né? Quer dizer, a metafísica não é uma coisa como... A gente não se livra da metafísica como quem troca de roupa, né? Quer dizer, a gente está lançado num mundo dentro do qual os nexos, as estabilizações todas, de alguma maneira, já remetem, né? já trazem toda essa carga de importâncias, de pressuposições que a gente poderia chamar de metafísica, né? Eu diria que a ideia de que há coisas tais como coisas subsistentes talvez seja, e que isso faça parte do senso comum, eu diria que já é uma dessas heranças, né, nossas. E a outra coisa que ele pergunta mais uma coisa no final, não é, Miguel? Isso, é uma pergunta sobre como entender a subsistência, que é a Vorhandenheit, sem cair na ideia de substância. Pois é, Munir, talvez esse seja o motivo pelo qual eu não gosto da tradução, né, de Vorhandenheit por subsistência, porque eu acho que está muito colada na noção de substância, né? E assim, agora, vamos... Aí vem os problemas todos da complexidade do negócio, né? É claro que a gente pode falar de uma coisa subsistente em si mesma e, portanto, independente dessa rede de nexos remissivas todas, enfim, e falar da coisa a partir da sua subsistência, quer dizer, do seu contorno, digamos assim, né, da sua estrutura interna, né? Mas essa é uma implicância minha com a ideia de que eu acho, na verdade, que às vezes há uma terraplanagem, né? Há uma espécie de trivialização do que os antigos fizeram. E, por exemplo, quando eu vou ler Aristóteles, quando eu vou ler o livro 7 da Metafísica do Aristóteles, chamado livro Zeta, que é onde ele discute as substâncias sensíveis, eu não consigo ver ali esse ente encapsulado, não, sabe? Eu vejo um ente que está ligado com toda uma teia remissiva, né? Quanto mais não seja à luz das 4 formas de causalidade, né? A causa material, a causa eficiente, a causa final e a causa formal. Então, uma cama tem a sua forma dada pelo fato de que alguém vai deitar nela. É claro que eu posso fazer como o Duchamp fez, por exemplo, né? Pegar uma roda de bicicleta e botar em cima de um banquinho e tentar, com isso, livrar ela do fato de que ela serve para mover uma bicicleta, né? Eu posso intencionalmente desconectar, quer dizer, o ente, e com várias, enfim, finalidades, né? Como o biólogo faz, como o físico faz. Agora, eu acho que aí toda é uma questão de metodologia mesmo, né? A questão da gente ter consciência do tipo de recorte que a gente está fazendo a cada vez, né? Do tipo de compromisso ontológico que a gente está assumindo, tá certo? Quando a gente visa esse ou aquele ente dessa ou daquela maneira. Beleza, professor. Muito obrigado pela resposta. Dando continuidade aqui, o Agon ele fez a seguinte pergunta, uma pergunta até que interessante. Seria hiperbólico dizer que a ascensão da virtualidade digital poderia suscitar numa ontologia outra, sendo uma mudança de paradigmas na mundaneidade do mundo e na substancialidade que esse mundo tem ou não para o ser? Agon, eu tenho um orientando de doutorado chamado Valdir Delgado. Se você quiser, eu te coloco em contato com ele. A tese de mestrado foi exatamente sobre isso, né? Repara, quando Heidegger analisa a mundanidade do mundo, quais são os exemplos que tem aí? Um martelo, uma seta, que não é nem o pisca-pisca, né? O vento sul, não tem computador, não tem mouse, não tem Facebook, não tem nada disso, né?
Agora, eu particularmente, aí é uma questão minha, né? Não é uma questão de purismo, de querer defender que a ontologia fundamental do Heidegger sirva para qualquer coisa. Mas eu acho que para a gente pensar a atual rede de remissões, dentro da digitalização do mundo, da virtualidade, a gente precisa fincar pé em algum lugar, né? Eu acho que essa analíticazinha pode nos ajudar. Sem pretensões de ser capaz de esgotar, enfim, o que precisa ser pensado. Eu, nesse momento, estou fazendo isso a partir da retórica aristotélica. Você vê que loucura, né? Não é nem de ser tempo, né? Estou tentando pensar justamente os sinais, os nexos, esses deslocamentos todos a partir de uma coisa... É ponto de partida, eu diria, né? É obviamente que Heidegger não estava pensando em nada disso em 1927. Excelente, professor. Tem uma pergunta assim no sentido, se você puder explicar um pouquinho melhor a relação entre sinal e remissão e aqueles 3 pontos assim, né, que o Heidegger coloca lá no parágrafo, né, o mostrar como possível concretização do para quê de uma serventia, funda-se a estrutura instrumental em geral, o mostrar do sinal como caráter de instrumento de utilizável, e o sinal não é somente utilizável como um outro instrumento, mas o mundo ambiente, em sua utilizabilidade, se torna cada vez expressamente acessível ao ver ao redor. Como que se puder explicar melhor essa relação entre sinal e remissão que ele coloca em 3 pontos, assim, eu não entendi muito bem essa parte. Eu não sei se eu entendo tudo também, viu, Miguel? A última, para mim, é mais clara. A ideia de que o sinal, na medida em que mostra, né, ele não apenas remete a, ele chama a atenção para, quer dizer, ele torna visível alguma coisa que sem o seu uso, né, que sem aquilo que ele efetiva, aquilo que ele realiza, ficaria invisível. Nesse sentido, ele é, de fato, singular, né, em relação aos outros instrumentos. Enfim, que não são instrumentos, evidentemente, de mostrar, mas são instrumentos que remetem a coisas que fazem parte, digamos assim, da sua conjuntura, né, ou da sua conjuntação, como Fausto prefere chamar, né? Mas essa análise de mais detalhe dessas distinções internas aí do capítulo não teria segurança para fazer, senão a partir da própria leitura do texto. Desculpa. Tranquilo, professor. Agora uma outra pergunta aqui do xará do Will, né? O Will, ele perguntou assim, ele pediu para explicar uma frase lá do texto, que também é relacionada a essa questão do sinal também, né? Que ele escreveu assim, o sinal é algo ontologicamente utilizável, o qual, como este instrumento determinado, tem ao mesmo tempo a função de algo que indica a estrutura ontológica da utilizabilidade, da totalidade de remissão e da mundidade. Então, ele pediu para explicar especificamente essa questão o sinal é algo onticamente utilizável, como isso se relaciona com todo o capítulo e tudo mais. Onticamente no sentido da presença dele, sinal, como um ente no meio dos outros entes, né? Mas ele é um ente muito singular, muito específico. Quer dizer, é um ente cujo o para quê consiste em mostrar alguma coisa, né? Consiste em evidenciar, quer dizer, alguma coisa, algum outro conjunto de entes, algum outro ente. E ao fazer isso, né, ele, de alguma maneira, nos permitiria experimentar, digamos, como é que eu vou usar, qual a palavra, né? Essa remissibilidade mostrativa ou indicativa, né? Quer dizer, o fato de que nós podemos nos deslocar, né, de um lugar para o outro, nós podemos nos projetar, né, na direção de determinados setores do ente, intencionalmente, no caso, né? Como é que eu vou te... Você pode pegar qualquer um dos sinais, né? Um sinal um sinal de trânsito, né? Vamos imaginar uma luz vermelha num sinal de trânsito. Quer dizer, qual é a serventia dessa luz, né? É nos fazer perceber que nós precisamos parar.
né, é nos chamar a atenção para um cruzamento que existe na frente, né? Nos abrir a possibilidade de um outro carro que vem na outra direção cruzar a nossa frente, né? Então, eu diria para você que aí vem a questão, né? Nós não estamos ainda teorizando, nós não estamos fazendo semiótica, né? Quando a gente para num sinal vermelho. Nós não estamos teorizando, né? Nós não estamos entrando na esfera de uma analítica da mundanidade, como Heidegger está fazendo aí, né? Porque nós apenas estamos fazendo uma experiência que é diferente da experiência que o martelo nos proporciona, tá certo? Quando ao manejá-lo, nós estamos remetidos a uma série de outros entes que não se tornam objeto da nossa atenção, né? Como no caso o prego, como no caso a tábua, como no caso a dureza dos materiais, como no caso a finalidade daquela operação de martelar e etc. Agora, te digo o seguinte, se a gente tiver professores na sala, enfim, pessoas que tenham boas ideias, boas interpretações, quer dizer, dessas distinções tão finas que o Heidegger faz aí, eu me sentiria muito à vontade de ouvi-las também, né? Se alguém, ao invés de quiser fazer perguntas, quiser fazer sugestões, quiser sugerir explicações, para mim está ótimo. Eu não preciso a dinâmica ficar centrada só na minha... Professor, eu quero não fazer não fazer uma pergunta em específico do parágrafo, mas para uma questão de talvez de compreender o papel que o Heidegger tinha no debate com outros filósofos da época. Um exemplo, que é o que eu mais tenho interesse, eu estou começando os passos em estudar o Lukács, um filósofo húngaro, não sei se o senhor já ouviu falar. Eu queria entender qual que era se tinha e o Lukács ele trata também da questão do ser, só que daí de uma outra perspectiva. Ele trata da questão da ontologia do ser social, é o nome até da obra dele. Ele faz essa desenvoltura. Eu queria entender qual que seria o debate que o Heidegger teria com outros filósofos do período dele em relação à ontologia, como é que era essa questão em si, com as conversas ali rolando. Daí a gente pode pegar, por exemplo, até o Sartre, que também deve falar um pouco disso. Se o senhor saberia. William, o único texto do Lukács que eu conheço um pouco melhor é A Destruição da Razão, né, que é um texto já tardio dele, onde ele faz muitas acusações ao Heidegger, né? Mas há autores que sugerem que Heidegger omite, não é, na analítica de Ser e Tempo, algumas coisas que teriam sido avançadas por esses marxistas. A relação do Heidegger com o marxismo é um dos entraves, né? Algumas pessoas acham que, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista metodológico, essa relação não é muito bem esclarecida. Se você tiver curiosidade, eu tenho um capítulo da minha tese de doutorado que circula pela rede, mas aí se desculpe, eu tô desviando a questão para aquilo que eu domino um pouco melhor, né? O texto se chama Heidegger, Marx, Pensamento e Mundo. Tá? É um capítulo grandão, ele tem mais de 50 páginas, onde eu tento esclarecer, sobretudo, a diferença entre as noções de mundidade de um e de outro, né? E, sobretudo, em que medida, porque isso me interessava muito desde a tese de mestrado, porque o Heidegger diz que o pensamento é já em si mesmo a ética original. Então, você age enquanto pensa, né? E a interpretação que eu dei para isso é que você, ao pensar aquilo que precisa ser pensado, você produz efeitos na linguagem, tá certo? E esses deslocamentos têm consequências, né? Do ponto de vista das referências que produzem, dos signos, das indicações, etc, etc, né? E no caso do Marx tem a famosíssima 11ª tese sobre ou contra Feuerbach, que diz que os filósofos já interpretaram o suficiente o mundo, agora precisa transformar, né? Então eu tento, nessa comparação, um é o mundo, a outra é pensamento, trabalhar essa noção de Heidegger entre pensamento e praxis, né? Desculpa, em Marx, né? Em pensamento e praxis, né?
Agora, o Lukács, nesse texto meu, ele aparece episodicamente, 2 ou 3 vezes, quer dizer, algumas citações, e justamente eu mobilizo o Lukács para dar voz às críticas que os marxistas fazem ao Heidegger. Uhum. Perfeito, professor. Eu vou... Opa, Uma outra coisa, viu, William, que me ocorre aí, você sabe que tem ondas, né, anti-heideggerianas, enfim, e seja em virtude de questões ligadas aos animais, seja ligadas à questão da participação política dele no nazismo. Acho que essas coisas elas ganham entonações diferentes ao longo do tempo. Mas uma das questões é o problema político, né? Quer dizer, em que medida o serem heideggeriano, que é a próxima sessão, né? O Mitsein, o Mitdasein, o Serkon, né? Quer dizer, em que medida, onde é que está a política ali? Enfim, e obviamente quando Lukács está fazendo uma ontologia do ser social, eu acho que a gente tem um acento político muito forte, né? Político-social. Sim. Agora, deixa eu só te devolver uma pergunta. Essa obra do Lukács já está toda traduzida para o português? Eu não sei se ela está... Eu sei que tem 2 volumes traduzidos. Se não me engano, um tá pela Boitempo, que é o que eu tenho. Eu estou meio começando a tratar ela assim. O segundo eu não tenho aqui, mas eu sei que também tem traduzido. Se tem o 3º volume, eu não sei te garantir, mas eu acredito que não. São já 2 volumes bem definidos, assim, legal. Enfim, complicado também, como bem o Lukács escreve. Mas muito obrigado, professor. Na verdade, é exatamente o que eu queria entender também, essa questão do Marx. Eu já até anotei o texto do senhor, depois eu vou dar uma procurada, porque bem interessante. Porque eu sei que o Losurdo também tem um livro sobre ele, o Domênico Losurdo, posteriormente, e que trata exatamente Heidegger, alguma coisa com guerra, que daí, esse daí não tem traduzido, só tem italiano, eu também tô com uma dificuldade de ler, mas daí eu tô meio nessas tentativas aí. Vai me dar uma clareada, professor. Obrigado. Para o pessoal que se interessa por uma possível relação do Heidegger com o marxismo, né, eu ainda indicaria mais algumas outras coisas. Assim, existe um grego chamado Costas, com K, Axelos, com X. Sim, estou notando. Que tem alguma coisa que, se não é Heidegger e Marx, é muito parecida. O Marcuse jovem tentou conciliar fenomenologia e existencialismo com o marxismo. Tem uns caras do chamado marxismo ocidental, Gaio Petrovich, e Mihailovich, enfim. É porque essas coisas desaparecem, em algum momento elas têm muita importância, né? Quem conhece muito bem essa crônica, por exemplo, o professor Enildo Stein, lá do Rio Grande do Sul. Entendi. Excelente, professor. Temos mais uma pergunta aqui do Juliano. Qual a diferença entre a remissão encontrada na utilizabilidade daquela encontrada no mostrar do sinal? Um martelo se desvela no martelar, mas o sinal parece apontar para algo outro que não ele mesmo, ou seja, eu não encontro o utilizável, que é o martelo, da mesma maneira que eu encontro com o utilizável do sinal. Como pensar essa diferença? Eu acho que a questão do martelo está restrita ao cumprimento do seu paraquê, né? Da sua função, do seu untsu, né? Seu fotsu e do seu untsu, né? Que são os termos que aparecem aí no texto. Quer dizer, o martelo quer dizer, na medida em que ele serve para consumar alguma ação, que ele serve para promover alguma modificação na vizinhança, não é? No mundo circundante dele, quer dizer, que envolve os entes em relação aos quais ele está remetido, né? E que ele remete. E o sinal parece dizer respeito a uma modificação da atenção do Dasein, né? Se eu puder colocar a coisa nesses termos, né? Quer dizer, parece que a modificação se dá primariamente no sujeito que interage, quer dizer, com o sinal em relação ao tipo de região para o qual ele orienta o seu, entre aspas, olhar, entre aspas, né?
Nesse sentido é que a gente tem essa ideia de mostrar, né? Essa ideia de aparecer, de tornar-se fenômeno, né? Há uma promoção e um deslocamento da atenção de uma coisa para outra coisa. Mas eu me sinto tão pobrezinho dando essas explicações assim desse jeito. O texto do Heidegger é tão cheio de filigranas, de nuances, de questões metodológicas, estruturais, de distinções finas, né, entre as várias, inclusive as várias possibilidades de sinalização, se a gente puder colocar assim, né? Excelente, professor. Eu acho que tem mais uma última pergunta que eu queria fazer, a gente não recebeu mais nenhuma do pessoal que está nos assistindo. É uma dúvida que eu tenho, assim, quando a gente estava lendo os parágrafos e tal, que é a ideia de reunião antecipadora, né, que ele coloca como Versammlung, né, essa reunião antecipadora, e de que forma ela estrutura a mundidade, né, essa Versammlung. E como, de certa forma, isso, né, o senhor tocou isso no certo ponto na apresentação, apresenta uma circularidade ontológica, né? Algo nesse sentido, ou uma coisa que apresenta essa circularidade. Eu queria entender mais como essa reunião antecipadora das emissões, né, Versammlung, pode estruturar a mundanidade, algo nesse sentido. Miguel, a gente tem tempo para eu fazer um desenho na tela e essa coisa, o Meet permite isso? Porque seria a melhor maneira de eu te responder, eu acho. Tem sim, pode ir lá. É só eu clicar Apresentar ali do mesmo jeito e a gente Present consegue Now e a Windows ou a Chrome Tab É o Windows aí. a Windows. Isso. E aí se eu der compartilhar, o que aparece aí? Vai aparecer a tela do senhor, daí é só o senhor abrir, daí não sei se o senhor vai abrir o Paint ou o que o senhor vai... Eu estou perguntando isso porque no Zoom já tem uma função quadro negro, né? Ah, sim. Aqui eu acredito que não tenha, professor. Eu acho que o senhor vai ter que abrir tipo no Paint mesmo e dar aquelas rabiscadas. Aqui não tem mesmo. Deixa eu ver se eu tenho como fazer isso. Abrir a minha tela, a Windows. E agora eu teria que procurar aqui um programa, é isso? Isso, professor. Daí o senhor deve talvez procurar o Paint ou alguma coisa assim nesse sentido. Só que eu acho que eu teria que vir na minha... Tentar de novo. Entire Screen. Ver se eu consigo agora... eu estou tão atrapalhado aqui, rapaz, eu não consigo... Vocês estão vendo aqui uma Então, nova guia aí? a gente tá vendo, aham. Será que se eu conseguir agora encontrar... Eu acho que se o senhor ir ali, digite aqui para pesquisar, ali embaixo, lá perto do Windows. Lá embaixo. Bem lá na barra, lá no final. Isso. Lá embaixo. Digite aqui para pesquisar. Bem lá no final. Canto esquerdo. Eu não tô vendo o digite aqui para pesquisar. Aqui, lá em cima? Não. Não. É lá na tua barra mesmo. Bem... Ixi, acho que ele caiu. Ele fechou o Chrome, tudo bem. Já ele volta. Desculpa aí, pessoal. Tivemos uns problemas técnicos bem brevemente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta aí, já vão mandando, senão daqui a pouco a gente vai acabar encerrando. Alguém fez uma pergunta sobre o texto Fábio. Aí a gente vai fazer essa pergunta do Fábio, se não tiver mais nenhuma, e a gente encerra. Isso. Alguém perguntou no WhatsApp sobre o texto italiano, se for o texto italiano que eu citei, é do Domenico Losurdo. Eu tenho sim, daí é só pedir que eu envio. Esse daqui Will, La Comunità, la Morte, l'Occidente, Heidegger, la Teologia della Guerra. Esse mesmo. Até travou aqui pra mim. Deixa eu ver se eu...
Show. Daqui a pouco o professor entra, peraí. O Losurdo tem uns... Quem não conhece o Losurdo aí, eu sou bem fã do Losurdo. Sou losurdiano devido. Sim. Então, eu recomendo, assim, para livros e textos... o professor voltou. O professor voltou. Opa, professor. Vamos ver se eu agora consigo, porque eu tinha conseguido abrir o Paint lá, né? Ah, perfeito. Agora você tem que compartilhar. Isso, aí, perfeito, professor. Deu certinho. Agora você tem que ver onde que tá o Paint do senhor. Ali, ó. Tá Sim, aqui. isso. Vocês estão vendo uma tela branca agora? Estamos, Sim. tudo certo. Bom, Miguel, eu vou tentar ver se eu consigo me virar aqui com essa minha canetinha. Tá, eu vou tentar desenhar aqui um mundo redondão, né? Assim, esse mundo com opção de entes aí dentro dele. Né? Esses entes, enfim, espalhados aí nesse mundo, né? Eu vou tentar colocar o Dasein como um ente. Eu vou ter que fazer grandão para, enfim, a coisa funcionar. Então, vou imaginar que esse ente, esse Dasein, né, ele se volte para esse setor, ele recolha essa coletividade, essa coleção de entes aí, né? Então, essa coleção de entes vem parar aqui dentro do Dasein, né? Tá? É como se, de alguma forma, ele apreendesse, né? Ele recolhesse esses entes e desse um nome a eles, né? Os entes da biologia, os entes disso e daquilo. Só que, ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele acha a si mesmo dentro desse... Né? Ele também representa a si mesmo como aquele que recolhe, né? Quer dizer, ele tem consciência de que ele é aquele... Quer dizer, ele já está sempre lidando também consigo mesmo, né? E a gente poderia, nesse sentido que eu estou falando de uma circularidade hermenêutica, eu poderia reproduzir isso ad infinito, né? Eu poderia pegar e imaginar que esse Dasein está sendo representado dentro desse Dasein aqui, ele novamente seria um Dasein que representa todos esses outros entes e representa a si mesmo, né? Da mesma maneira, eu poderia abrir isso para fora, né? Desculpa, eu perdi completamente o controle da caneta. Mas eu acho que talvez tenha conseguido ser minimamente didático aí nesse movimento, né? Foi sim, professor. Ficou muito bom. Desculpa o mau jeito, né? Isso eu estou acostumado a fazer num quadro negro grande, mas eu acho que é um processo circular mesmo, né? Quer dizer, o Dasein recolhe os entes, mas ao recolher os entes, ele também recolhe a si mesmo como aquele que recolhe os entes, né? Sim. Entendi, professor. Faz sentido. Tá, a gente recebeu mais uma pergunta enquanto o professor estava explicando, que é a do Fábio Rocha, que daí é a última. Edgar, a pergunta do Fábio Rocha, ele fala assim: Edgar, professor Edgar, ao ler o parágrafo 15º, parece que Heidegger faz um contraponto à distinção aristotélica entre entes naturais e entes técnicos. Seria correta essa interpretação? Parágrafo 15º, né? Pois é, a ideia de fisionta, né, no parágrafo 15º, eu estou abrindo aqui, ele parece que faz um esforço danado, quer dizer, lá no final, para tentar mostrar, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, né? Eu vou ler, viu, Fábio, um pedacinho, página 217, e diz assim: mas a natureza não deve ser entendida aqui como o ainda só subsistente, né, como vorhanden, como a natureza contemplativa, né? Nem também como força da natureza. A mata é reserva florestal. O monte, pedreira, ou lugar de onde se extraem as pedras, né? O rio, energia hidráulica. O vento é vento nas velas ou para mover o barco, né?
e descoberto o mundo ambiente, a natureza, assim descoberta, vem de encontro. Então, assim, a minha resposta à tua pergunta é o que ele me parece estar fazendo é deslocar esse conceito de physis, né, como uma coisa subsistente, completamente independente do Dasein, para dentro da teia de remissões das Zusammenhalt, que constituem primariamente a mundanidade, né? Então, a natureza aparece como alguma coisa que tem serventia, que é utilizada para isso e para aquilo, podendo, através de uma decisão, de uma ação intencional, ganhar dignidade própria, né, e ser estudada, né, em outros níveis, mas não apenas como coisa que tem serventia, coisa utilizável no interior do nexo remissivo. Muito bom, professor. Eu acho que é isso que a gente tem, né, Miguel? Ou tem mais algum? Surgiu mais algum? Não, mas ninguém perguntou nada. Bele- Basicamente é isso. Então, professor, a gente vai encerrar por aqui. Se o senhor quiser falar alguma coisa, algum despedido, assim, só adianto, o pessoal elogiou muito, muito, muito a aula e principalmente a sua didática. Falaram que o senhor tem uma ótima didática, assim. Recebi mensagem até no privado falando que amaram a maneira como o senhor está expondo, que o senhor fala espaçado, com calma e de uma maneira muito fácil de compreender. E eu falo também, estendo isso, esse elogio, porque é muito bom, ainda mais para quem faz licenciatura, ver um professor tão bom lidando bem com a aula e um tema tão difícil. Se o senhor quiser falar alguma coisa para final, assim, Oh, William, eu só queria te agradecer essa menção final, porque eu estava achando que eu tinha sido muito ruim a minha exposição, eu achei porque fantástico. é um pouco estranhando o MIT e, obviamente, o tema é incrivelmente complexo. Eu não sou um especialista, um leitor, quanto mais de literatura secundária, de ser de tempo, né? Então, espero que vocês me perdoem aí pelas ambiguidades, pelas imprecisões e, na outra ponta, bom, fico super feliz aí com o teu feedback, achando que posso ter sido útil para alguém. Foi muito, Vamos professor. aí, a gente está de volta aí daqui a umas 4 semanas, não sei, né? Perfeito, professor. E até estendendo esse feed que o senhor deu também no marxismo, não só foi útil para mim, como o pessoal pediu os textos que o senhor recomendou. Eu também tinha falado do Losur, o pessoal também pediu, o pessoal ficou interessado. Eu não sabia que tinha tanta gente interessada nessa relação do Marx e o Heidegger, assim. Então o senhor foi útil de várias maneiras na sua aula, eu achei fantástico. Então é isso. Agradeço, espero vê-lo logo, assim, daqui a 4 semanas, né, que o senhor comentou. E, enfim, eu acho que eu vou fechar aqui a aula. Muito obrigado, gente. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, pela iniciativa e